Oi, gente! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E, para começar, já clica no gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, não paga nada, é de graça, por enquanto ainda é de graça o YouTube. E manda lá pra todas as suas amigas, beleza? A proposta do vídeo hoje foi pedida por alguma de vocês, que é como pigmentar a sombra nos olhos. Vou dar um zoom aqui e pra gente começar e vocês poderem ver bem aqui como que vai ser todo o procedimento. Bom, gente, primeiramente, no lado onde você quer, no lado que eu vou fazer a sombra bem pigmentada, eu vou mostrar pra vocês o que é o ideal pra fazer. Vale lembrar que maquiagem não tem regra, cada um faz de um jeito, cada um faz do jeito que acha melhor, e eu vou fazer aqui o jeito como eu aprendi e faço e dá certo. Eu começo com a aplicação de um corretivo que seja, assim, só um pouquinho mais claro que a minha pele, um tonzinho mais claro, ou meio tom mais claro. E esse corretivo aqui é o da Catherine Hill, que é um que eu indico bastante, porque ele tem uma ótima consistência e deixa a sombra bem pigmentada. Então, você pode escolher outro corretivo, mas você tem que tomar cuidado com a qualidade do corretivo que você está escolhendo. A qualidade do produto vai fazer total diferença na hora da sombra pigmentar. Isso é muito importante lembrar. Vou usar aqui um pincelzinho linguinha de gato. Esse corretivo também dá pra ser diluído, tá? Que ele é bem denso, bem consistente. Vou fazer a aplicação dele abaixo aqui da minha sobrancelha, fazendo aquele recorte que vocês já conhecem também. E vou aplicar aqui em toda a pálpebra. Olha aqui, galerinha, como fica. Um pouquinho mais claro que a minha pele, o meu tom de pele. E eu vou passar a esponjinha. Essa esponjinha aqui é de uma qualidade bem boa. Desse lado eu vou fazer com uma esponjinha de qualidade boa e desse lado eu vou fazer com uma esponjinha que foi reprovada em um vídeo que já está aqui. 5 produtos reprovados, vou deixar aqui embaixo. Se você não assistiu, vai lá assistir. Esse lado aqui eu vou fazer com a esponjinha boa. Eu pego aqui, esfumo todo esse corretivo que eu apliquei, tirando as marcações. E aí ele vai ficar assim, ó, esfumadinho. É claro que eu vou fazer só os olhos e você vai achar super estranho, mas a dica aqui é pra pigmentar a sombra. Então, no contexto geral da maquiagem, é aquilo que vocês veem por aí com outras maquiadoras e até fotos minhas também. Agora, desse lado, eu vou fazer de um jeito que a sombra não vai pigmentar. Na verdade, eu vou fazer de duas formas diferentes desse lado aqui pra sombra não pigmentar. O próximo passo para a sombra ficar bem pigmentada é você ter uma sombra de qualidade boa. Essa aqui é a paleta da Catherine Hill, que eu já indiquei em vários vídeos para vocês, e ela tem uma pigmentação boa. Você pode ter uma paleta de sombras mais barata que seja boa também. Aí você vai ter que fazer teste, não adianta. Vai ter que fazer teste para ver se a paleta é boa mesmo e a sombra é boa. Mas, se você não preparar a pálpebra direitinho, mesmo a paleta sendo boa, ela não vai pigmentar como deveria. Vou usar a mesma paleta nos dois olhos para vocês verem a diferença. Vou pegar esse tomzinho aqui de marrom, que é um tomzinho que a gente sempre usa para fazer transição. Com um pincelzinho assim de esfumar, esse aqui é o 136 da Dye Makeup. Vou pegar com ele aqui e vou fazer um esfumado normal, aquele esfumado de transição. Não vou fazer nada elaborado não, só para vocês verem como fica o esfumado com preparação e sem preparação, beleza? O porquê desse corretivo na pálpebra, vamos lá, esqueci de explicar esse detalhe. Ele precisa anular a cor que a minha pálpebra tem, primeiramente, a cor precisa ficar bem uniforme, porque aqui, ó, se vocês... Eu sou uma pessoa de pele branca, mas essa área aqui é meio escura, e se eu jogar o marrom aqui direto, vai ficar muito parecido com a cor da minha pálpebra e não vai pigmentar da forma como deveria, mesmo a sombra sendo boa. O corretivo anula toda essa pigmentação e vai dar a base para a sombra. Quando eu jogar a sombra em cima do corretivo, o corretivo vai pegar aquela sombra ali, grudar ali e a pigmentação vai ficar muito melhor. Então, bora lá. Tira aqui as marcações, muito importante, com o próprio dedo, e vou começar essa pigmentação aqui, ó. Boto o pincelzinho e começo a esfumar. Peguei pouca sombra, sei que essa sombra pigmenta bem, ó, como vocês podem ver. Ela já tem uma pigmentação boa, então já vai ser mais fácil, ó. É um marronzinho da paleta, que vocês podem usar qualquer marrom que tem uma pigmentação boa e vocês vão ver que ele vai pigmentar. Vou pegar mais um pouquinho pra vocês verem bem essa pigmentação.
Vamos fazer como se a gente estivesse fazendo um esfumado básico. Bem básico, pro dia a dia mesmo, ó. Estão vendo como pigmentou? Algumas meninas também me perguntam como fazer para não subir com a sombra demais e perder esse sentido do esfumado, essa diferença entre a sobrancelha, esse espaço entre a sobrancelha, esse espaço, e a sombra. Você tem que ter cuidado para não subir demais com a sombra. O segredo é esse mesmo. E depois que você fizer essa parte aqui, chegar no esfumado que você quiser, que pode ser ou mais escuro ou mais claro, você dá uma limpadinha ou na mão, em alguma toalha que você tiver, alguma toalhinha. Vem com o pincel mais limpinho e vai esfumando as bordas com bastante cuidado. Sempre intensificando a parte que fica mais próxima aqui da linha dos cílios. Ó, essa é a sombra, não na sua pigmentação máxima, porque eu quis deixar um pouquinho mais claro para vocês verem. Olha como fica. E agora eu vou fazer aqui sem preparação nenhuma, sem corretivo nem nada. A mesma sombra. Aqui, ó, a Catarine Hill. Vou pegar a mesma sombra e vou fazer esse esfumado aqui do lado de cá, ó. Só para vocês tentarem entender como funciona isso. Como a sombra vai aparecer de um lado e como a sombra vai aparecer do outro. A mesma sombra. Parece que não tem nem sombra desse lado aqui. Posso até pegar mais, intensificar mais um pouco, já. Mas vai parecer sempre que já é a minha pálpebra que tá ali e não tem essa fusão da sombra, não tem essa cor real da sombra. É mais a cor da minha pálpebra, olha. Estão vendo a diferença? É gritante. Acho que vocês conseguem perceber. Vou tentar intensificar aqui mais e trazer aqui pro meio, como se eu estivesse fazendo do outro lado. Mesma coisa. Mesmo pincel, mesma sombra, a mesma pressão que eu fiz do outro lado. E olha. Conseguem perceber a diferença? O marrom da minha pálpebra faz com que pareça que eu não tô nem de sombra ou que eu tomei um socão aqui nesse olho, ó. Nesse aqui não. Tá aquela coisa bem difusa, bem esfumado. O amarronzado da minha pálpebra não deixa essa sombra sobressair. Agora eu vou tirar aqui. Ah, gente, outra coisa que faz muita diferença é a durabilidade da sombra. A sombra com o corretivo por baixo, ela vai durar muito mais, não vai carimbar, dificilmente vai carimbar, porque ela realmente está ali grudada no seu olho. Isso vai independer de cor de pele. Todas as peles vão se dar do mesmo jeito, com essa correção certinha, tudo bonitinho. Agora eu vou fazer desse lado aqui com o corretivo. Esse corretivo foi um corretivo que ficou reprovado, na minha opinião. Lógico que você pode ter a sua opinião. E ele foi um corretivo reprovado por conta da sua cobertura. Então eu vou usar ele nesse olho. E vou esfumar. Lembrem daquilo que eu falei. O produto errado, o produto ruim, também faz com que a sombra não tenha o mesmo comportamento que ela deveria ter. Agora eu vou esfumar com a esponjinha que ficou reprovada também no mesmo vídeo. Vamos lá. O que essa esponjinha vai fazer? Eu contei pra vocês lá no outro vídeo. Ela tira completamente o corretivo que eu havia colocado. Olha. Além do corretivo já ser um corretivo reprovado por mim, porque não tem essa cobertura que deveria, essa esponja também tira o corretivo. Então você acha assim, vou mostrar de novo. Você acha que pegou muito produto, o produto a quantidade ideal e passou aqui, ó. Passei muito, vai dar certo. Mas aí você se depara com a qualidade do corretivo e a qualidade da esponja. Aí você pega a esponja e fala, agora eu vou só esfumar, igual eu aprendi no vídeo. Aí você vai lá e esfuma. Estão vendo o corretivo igual do outro lado? Conseguem notar? O corretivo saiu. Aí você pega a sua sombra, que foi cara, que foi indicada por mim em vários vídeos. Você pega a sua sombra com o pincel da Dye Makeup, que é um pincel muito bom, e vai naquela sombra que eu sempre indico em todos os vídeos, e vai botar ela aqui achando que ela vai pigmentar igual pigmenta lá no meu vídeo. Vamos lá. Aí você esfuma, vê que ela não está esfumando. Olha, não sei se vocês vão conseguir ter noção. Mas você vê que ela não está esfumando, que ela não está espalhando,
que ela não está pigmentando dessa maneira como deveria. Olha. Ela tá muito... A minha pálpebra aqui tá manchando muito a sombra. E você vai lá, esfuma. E não consegue chegar num tom bonito. O tom fica muito mais o tom da sua pálpebra do que o tom da sombra. Olha a diferença, gente. Aqui, ó, você consegue ver a minha pálpebra, você consegue ver as minhas marquinhas. Não sei se no celular você vai ter tanta dimensão, mas eu tô tendo, assim, uma dimensão gigantesca do que tá acontecendo aqui, olhando pelo espelho. Tô com o espelho aqui, ó. Aqui a minha pálpebra aparece, aqui as minhas veias aparecem, coisa que não acontece quando tem um corretivo por baixo. Não esquecendo, galerinha, que esse é um tom de transição, então ele não tem que ficar muito escuro desse lado aqui, não. Ele tem que ficar bem difuso mesmo, porque ele é um tom de transição. Ele é um tom para fazer a transição entre a minha pele e a próxima sombra. Aqui vocês não estão vendo pigmentação, esfumado, não estão vendo nada disso, olha. Agora eu vou, para dar uma completada a mais com esse mesmo pincel, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Essa sombra, que ela é bem mais escura, só pra vocês terem noção. E vou colocar aqui, ó, pra fazer um esfumado mais bonitinho pra vocês, ver se vocês conseguem compreender bem. Eu quero que vocês compreendam bem o que acontece. Vou fazer aqui, vou escurecer aqui o cantinho externo. Pra vocês entenderem bem o que acontece aqui com o tom de transição. Devo limpar o pincel, óbvio, e voltar com o primeiro tom, que é o tom de transição, aquele primeiro tom que a gente quer que fique bem esfumadinho. Mãozinha bem leve. Aí aqui a gente já conseguiu mais ou menos aqui um degradê, né? Bem cacadinho, mas é um degradêzinho aqui, só pra vocês terem noção. Aqui esfuma bem, traz aqui pra dentro um pouquinho. Melhora aqui o esfumado. Beleza, consegui criar aqui uma noção de canto externo mais escuro e aquele tomzinho ali de transição. Agora a gente vai fazer a mesma coisa nesse olho aqui. Vou pegar o mesmo tom de marrom e vou esfumar aqui no canto externo. Mesma técnica usada do outro lado. Dou aquela limpadinha no pincel. E volto com o primeiro tom pra tentar melhorar essa transição aqui. Olhem a diferença. Um esfumado muito mais bonito e limpo, vamos dizer assim, né? Que a gente conseguiu aqui desse lado, porque a gente neutralizou o tom da pálpebra real. A gente neutralizou aquilo ali. Desse lado aqui tá um esfumado, porque também a gente tá usando um pincel muito bom, uma sombra muito boa, e a sombra ali, ela pigmenta bem. Porém, ela não entrega, ela não consegue entregar da forma como deveria, porque a nossa pálpebra não tá corrigida. O tom da nossa pálpebra, percebam aqui, ó. Aqui tá o tom da minha pele normal, aqui tá o tom da minha pele normal, aqui. Então não destaca o esfumado, não destaca essa cor que a gente quer deixar de transição, que é a cor mais clara. A gente não vai conseguir ter esse destaque. E aqui a gente consegue ver um marronzinho lá no fundo, um marronzinho aqui sem muita pigmentação. Pessoalmente você não consegue nem entender o que tá acontecendo, tem marca de um monte de veia, assim, né? Aqui nesse olho, nesse aqui o esfumado fica muito mais bonito. Então, para as meninas que... Para as meninas que me pediram esse vídeo explicando como pigmentar a sombra nos olhos, é essa dica que eu tenho para dar para vocês. Escolham um corretivo bom, meio tom mais claro que a sua pele, tanto meninas negras quanto meninas morenas ou brancas. A regra, assim, não é bem uma regra, né? Mas o princípio é o mesmo. Você precisa neutralizar o tom da sua pálpebra e colocar alguma coisa ali pra sombra pigmentar. Desse lado aqui a sombra vai sair muito mais rápido, a sombra não está com o mesmo efeito. Desse lado o efeito é um.
Desse lado o efeito é outro. Aqui, ó, o esfumado já se perdeu. Aqui dá pra ver o esfumado do primeiro tom. Aqui dá pra ver a transição pro segundo tom. Aqui dá pra ver que tá neutralizada a pálpebra. E do lado de cá, não. A transição se perde. O tom real da sombra se perde. E aqui, lembrando, está com corretivo e esfumado com a esponjinha. A esponjinha tirou um corretivo que já não tinha uma pigmentação muito boa. Então, vocês têm que tomar cuidado. A sombra que você vai usar, com o corretivo que você vai usar, com a esponjinha que você vai usar, com tudo. Não adianta você ter uma sombra muito boa, ela vai pigmentar pouco, não vai pigmentar como deveria, não vai esfumar como deveria, vai falhar no esfumado, vai falhar na pigmentação, não vai ficar bonito como deveria. Você pode usar o melhor pincel que não vai ficar bom. Então, você tem que focar na pigmentação da sombra, no corretivo bom, numa esponjinha boa ou com o próprio dedinho. Se o corretivo for bom, dá pra esfumar com o próprio dedinho. Essas são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês. Vou terminar o vídeo assim, com o olho meio esquisito, um outro olho um pouquinho melhor, sem muito acabamento, sem máscara de cílios nem nada, mas é a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês querem mais dica como essa, ou se não querem também, pode comentar aí outra dica que você queira. E espero que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa. Beleza? Beijos e até o próximo vídeo.